Boa Legal. tarde a todos. Se Posso você quiser iniciar? compartilhar a tela, pode Aqui, compartilhar. vou compartilhar aqui. Ricardo, eu gostaria também que você fizesse a sua autodescrição, que é você se descrever, né? Dizer, não sei se você já viu isso, né? Como a gente tem um público que também está participando, que não nos vê, então, por exemplo, eu me descrevi assim: eu sou José Corrêa, eu sou um homem moreno, pardo, né? Estou usando uma camisa polo preta, sou calvo, tenho uma barba castanha escura, já ficando bem grisalha na parte de baixo, né? E atrás de mim tem uma estante com livros e alguns objetos. Então, se você puder fazer a sua descrição também. Tudo bem, vamos lá. Eu sou o Ricardo, né? Estou atualmente numa camisa polo azul, cabelo curto para o lado, assim também moreno, claro, óculos redondo e estou aqui no ambiente, trabalho home office, tem aqui também uma estante atrás e meu quarto, né? Então é isso aí, né? Da minha descrição. Né? Perfeito, Ricardo. Deixa eu compartilhar sua tela aqui com o pessoal. Uma Tá ótima bom. apresentação. Qualquer coisa que você precise é só falar, tá bom? Tá, joia. Primeiro, cumprimentar aqui todo mundo que me deu boa tarde a todos. Né? Eu vi que tem um pessoal da turma também, o Gilmo. Conversei bastante com o Gilmo. Né? E vamos lá, pessoal. Eu preparei uma apresentação e aí eu vou dar a introdução assim, baseado como que isso surgiu. E vem até talvez para complementar um pouco a apresentação do Hugo, muito interessante. A gente se depara, quem está fazendo migração de carreira, ou mesmo quem está tentando continuar na área de QA, mas saindo de uma empresa para outra, vai encontrar em muitas vagas um trecho escrito lá: documentar testes, criar casos de testes, execução ou testes manuais. Poxa, a gente aprende, a gente está olhando, a gente olha para o Python, olha para o Selenium, tudo. E quando a empresa dá um desafio para nós de criar um caso, de testar manualmente uma ferramenta dela, um produto que ela tem específico, tudo, e fala para nós efetuarmos o teste e entregar aquele teste em alguns dias. Como entregar isso? Como reportar? O contexto que eu vou trazer também, que fique claro que ele é um contexto, assim, ele está no meio do caminho, ele não é totalmente ágil, ele é um pouquinho mais demorado, mas ele não é dentro de um processo, né, sequencial ali que vai demorar um pouco mais. Não, ele é um contexto ali para entre os dois, tentando ser o mais objetivo possível, mas que a gente possa apresentar isso aos nossos gestores ou quem for concorrer a uma vaga, ter um diferencial na parte de documentar. Esse aqui é um Gira que é usado na aula, que a gente tem aqui na aula de análise, e dentro dele eu criei um modelo, né, baseado no requisito. Aqui, eu não estou vendo a tela, tá, professor? Caso tenha alguma pergunta, tudo, por favor, só me sinaliza aqui, que eu não estou agora vendo a parte dos comentários. Mas Pode vamos lá. deixar. Tá? Baseando que a gente possa, dentro de um contexto que vão entregar para nós um documento, um requisito, para poder efetuar o teste, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, então aqui vai descrever o que nós esperamos da ferramenta, do que vai ser desenvolvido, como vai ser, as regras funcionais, aqui os requisitos funcionais, as regras de negócio, os requisitos não funcionais, tela. Aqui eu vou derivar e criar, baseado naquilo, eu criei um documento que é a modelagem de testes. E a modelagem de testes, ela é o nome dado dentro do processo, né, de testes mesmo. Então, por isso que eu usei esse nome. Eu usava até caso, cenário e tudo, mas trazer como modelagem mesmo. Eu estou usando o Confluence, tá? Então, aqui eu tenho o Confluence, que é um plugin do Gira. Para quem não conhece, é bem legal, é uma ferramenta assim, eu acho ele muito mais prático para escrever testes, documentar, ou precisar que a gente possa coletar evidências, algumas coisas, do que o Word. Quem quiser testar, fica a dica, tá? Na aula eu uso ele, então ele é bem bacana.
Então, eu começo criando esse documento, eu fui aperfeiçoando ele aos poucos e trazendo informações assim que podiam ser relevantes, deixando ele mais com uma cara de documento mesmo. E ali você fala, poxa, Ricardo, mas você vai toda, né, cada documento você vai escrever isso aqui. Não, eu tenho meu cabeçalho aqui e eu vou só adequar aqui se realmente aqui é um teste na técnica, vai ser a caixa preta, se vai ser uma caixa branca. Eu vou fazer só, não deixar para não corresponder. Mas vamos continuando. Aí eu trago, né, dizendo por aqui, o nível de teste, eu começo pelo nível, em que nível que eu estou aqui, né? Normalmente, como eu estou falando de um contexto de teste manual, que nós vamos testar uma ferramenta, então eu vou usar aqui como teste de sistema, então eu deixei aqui a sigla até ensinado no teste rápido, no treinamento que o professor falou, que nós temos aqui, né, componente, integração, sistema, integração entre sistemas aqui, que seria o CISIA, né, que aqui é um I, não é um L, e o A. Tá? Então, eu deixei grifado aqui, em negrito, perdão, o S de sistema. Tipo de teste. Aqui, eu trouxe ele aqui como funcional e não funcional, porque eu vou testar no requisito, o que tem tanto do funcional quanto não funcional. Coloco a técnica de teste aqui, ou as técnicas, né? Aqui estou usando uma técnica de caixa preta e também uma técnica baseada em experiência, suposição de erro. Tudo isso está dentro dos sílabos, tá? Para quem busca certificação ou quem já fez, já vai saber aqui o que eu estou falando, né? Faz parte aí do capítulo 2, principalmente do capítulo 4 do sílabus, vai entender o que eu estou falando. Então, aqui eu estou combinando duas técnicas, uma por eu ter experiência na ferramenta, a outra por ser a caixa preta. A estratégia que está contida no capítulo 5. Aqui eu combinei também duas estratégias. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas só para entender, a reativa é a metódica, taxonomia, que o professor também explica, a gente tem nos cursos, que quando a gente tem uma lista ali, né, uma espécie de um checklist de erros já apontados para poder se basear. E aí, por que isso aqui? Dica, pessoal. Talvez ali quem vai prestar a prova começa a ler os sílabos. Estou fugindo aqui um pouquinho do assunto, mas só para puxar uma dica aqui para gente, para todo mundo. A confusão no começo, quando a gente lê a primeira vez os sílabos, ou assiste a primeira vez aqui o treinamento de CTFL da Iteracis, técnica, nível, tipo, tudo se mistura ali, né? E a gente tem ali em tipo de teste também o caixa preta com a técnica de teste caixa preta. Quando eu comecei a trazer isso aqui, ficou muito mais claro para mim, porque eu estou praticando o que eu estou lendo lá. Então, aqui é a primeira dica para vocês. Eu uso isso para entender, para quando for fazer a prova, quem não prestou ainda, você começa a trazer isso aqui no seu dia a dia, usar no dia a dia, usar as técnicas mesmo ali que a gente pode ter, as subtécnicas, né, que a gente chama de caixa preta, isso aí eu falo, assim, subtécnica, que análise de valor limite, né, estado de transição, tudo, sem se aprofundar, mas você começa a trazer para o dia a dia e praticar dentro da situação que cabe, aquilo fica muito mais fácil. É muito mais fácil do que ler 2, 3 vezes os sílabos, que é uma leitura ali que você tem que estar muito concentrado. Então, esse é um dos objetivos, dos motivos aqui, a razão por eu ter esses apontamentos, né? Objetos de testes, né? A base de testes, são tudo termos tratados na CTFL, no sílabus, e aqui, quando eu trouxe, resumindo, fechando, eu lembrei bastante. Então, eu trouxe aqui o objeto, como eu estou testando uma plataforma web, objeto de testes, URL de acesso, para não ficar com duas linhas repetindo a mesma informação, aqui onde eu vou testar. As bases de teste eu usei para dentro da minha documentação, então eu tenho aqui como base de teste, né? Eu tenho tanto isso no meu contexto, né? Isso também fazendo a bidirecionalidade aqui, que a gente
aprendi também no treinamento para CTFL, que aponta um documento, aponta para o outro, todos se comunicam, né? Vão criando. Então, aqui eu tenho tanto a história mesmo no Gira, aqui que eu deixei criada, a página de login, que ela é uma das bases de teste, assim como eu tenho aqui, né? Só abrir para pegar mais um documento aqui. Como eu tenho o documento em si, aqui eu consigo fazer esse tipo de link porque eu estou trabalhando, dando um exemplo, em Gira e Confluence. Então, os dois, um é plugin, como o Confluence é plugin, ele permite que eu cole só o link. Caso não tivesse o link, uma outra sugestão seria anexar o documento. Eu posso vir aqui, anexar o documento. E coloco um PDF dele. Por quê? Porque quando eu for usar o documento, que eu for executar o teste, que eu for fazer, se eu precisar consultar, tirar uma dúvida do que está escrito abaixo, eu tenho o documento ali, fácil acesso rápido. Aqui não está é algo que eu trouxe assim, colocar, que eu montei nesse documento, que são os objetivos do teste. Então, falo para vocês que dentro do dia a dia eu já usei esse trecho de objetivo, porque às vezes eu vou modelar o teste num dia ou numa sprint e vou testar só na outra. Então, o que eu puder fazer de apontamento aqui nesse momento, talvez facilite, porque daqui até lá eu posso passar por 2, 3 histórias diferentes, outros casos testa um documento ali e já não está tão fresco na mente, né, o que precisa fazer. Então, anotei aqui um exemplo para vocês, depois eu vou disponibilizar esse documento. Quem tiver interesse em dar uma aprofundada, ter como exemplo para criar. Validar todos os itens solicitados na história do usuário, minimizar ao máximo o número de bugs. Tenho como objetivo validar e minimizar. Então, deixei 2 exemplos, sim, apenas para poder mesmo a gente entender qual que é dessa sessão aqui, o que eu gostaria, o que eu idealizei quando eu criei. Validação do layout. Também, então, às vezes, quando eu preciso, eu tenho coisas importantes que precisam ter no layout. Por exemplo, aqui, olha, os campos obrigatórios estão sinalizados com um asterisco vermelho, né? Então, era um ponto... um exemplo que eu estou pegando aqui, foi exibida a opção esqueceu o seu usuário ou senha ao lado do campo identificação. Nem sempre eu uso, né? Porque torna um pouquinho mais moroso, escrever tudo a gente precisa, depende do dia a dia do tempo, mas quando eu tenho que validar algumas coisas específicas que ali não pode falhar, eu deixo esse tipo de anotação para eu vir lendo na execução. E aqui eu venho para os casos, né, de uso, ou casos de teste também. Ultimamente eu tenho usado aqui também como ou casos de testes que a gente pode ter. Então, aqui, uma das formas de se escrever isso é através, eu estou usando o BDD. O BDD, até por eu achar ele bem simples de escrever, e quando você cria ele não é... Ele vai diferir a forma como eu escrevo o BDD, se eu estou conjugando o verbo no passado, se eu estou no presente, da forma que vocês podem fazer. Não existe uma regra para o BDD, assim, mas sim a gente se atentar ao dado quando então, então, né? E o mas quando for o caso. Mas ele facilitou muito, assim, na atual empresa. Atualmente eu sou líder, né, de QA lá na Revo Tecnologia Educacional e também, então, assim, foi bem aceito, foi uma forma de afinar a comunicação com meus colegas da área de dev, com o pessoal da área de negócios e até com o cliente. Já tem alguns casos onde esse documento lá, que a gente cria, ele ser exportado para um PDF e ser enviado para o cliente para ele poder se guiar por aqui e ele mesmo
testar, porque às vezes para ele entende, são 2 clientes que eles preferem testar por aqui lá do que testar através de um requisito. Eles entendem que aqui fica mais fluido a leitura. Então, eu uso no meu padrão aqui o dado, que como administrador, mas o dado só na primeira linha do caso em si. Eu tenho casos de uso 1, eu vou ter o caso de uso 2, cada caso de uso, o caso de teste, eu uso um dado e depois eu venho só. Até nisso, assim, foi uma forma eu olhei como uma forma de tentar deixar objetivo o texto. Não repetir. Então, se nessa sessão aqui eu já estou logado como administrador e realizei o login, eu vou realizar todos os passos como administrador antes de ir para o próximo caso de uso. Aqui, por exemplo, eu estava num outro trecho da história. Então, eu continuei, aqui eu repeti o administrador, mas eu ia validar um outro trecho aqui que estava sendo pedido. Então, por isso que eu dividi eles, para não ficar, né, a gente saber exatamente que etapa do teste nós estamos. Então, aqui a gente tem o dado que, como administrador, eu desejo realizar o login. Ele muda um pouquinho para quando, aí eu falo todos os passos que eu realizei embaixo. Quando acessei a página de login e digitei o usuário, e eu começo a criar as variações, aí sim, modelar esse teste, criar as variações aqui, nessa fase que eu começo a criar tanto o caminho feliz como o caminho infeliz, o caminho alternativo, para tentar ver como que vai se comportar, qual será a resposta da plataforma ali, não fazendo algo fora, né, do script do que está sendo esperado. Então, digitei o usuário, aí eu não digitei a senha, não marquei a opção lembrar a identificação do usuário, e aí eu dou meu resultado esperado aqui. Então, o acesso foi negado e a mensagem em nome do usuário ou senha errados, por favor, tente outra vez, foi exibida. Então, eu coloco o que eu espero do teste. E aqui eu criei, para não ficar lendo, outras situações. Quando eu digitei o usuário e não digitei a senha, e marquei a opção, que aqui eu não marquei a opção, aqui eu marquei a opção. Aqui eu não digitei o usuário, mas eu digitei a senha e marquei também a opção. E aqui eu digitei o usuário e digitei a senha e não marquei a opção. Né? Usuário, senha, não marquei a opção. E aqui até deixei uma pergunta, né? Tudo bem que eu estou passando rápido, mas se alguém viu aqui caberia mais um caso de teste, aqui mais um dos casos, né, que a gente poderia fazer, né, que seria, a gente poderia fazer mais uma variação. Vim para os casos de uso 2. Então, uma das premissas está lá, criar para efetuar o teste, criar um curso fake. Então, acessei a página de login, digitei a senha e marquei a opção. Opa, só um minutinho, Ricardo, só para pontuar, temos 2 colegas aqui falando, porque a gente às vezes, quando a gente vai comentar o assunto, a gente às vezes fala da questão do Gherkin, do BDD, né? E aí o pessoal está fazendo bastante a questão da distinção, né? Essa é uma coisa que a gente também tem em teste com várias nomenclaturas, erro, defeito e falha, incidente, ocorrência, e que a gente, no dia a dia, a gente não faz tanto essa distinção, né? E os colegas aqui estão fazendo a distinção do Gherkin, que é a sintaxe, em desenvolvimento em BDD. Quando o Ricardo está falando aqui, ele está sempre se referindo, né, ao Gherkin, né? Então, falando da sintaxe Gherkin, é que depois, o que ele está comentando da análise, ela vai chegar numa outra etapa dentro do processo de desenvolvimento de automação, a ser implementado na forma de BDD, ou seja, vai acontecer as duas coisas. Então, numa fase mais inicial, né, a gente tem ali a elaboração, né, dos conteúdos em Gherkin, e depois isso se conecta, né, numa fase seguinte, dentro do processo de desenvolvimento, processo de automação, com um plugin de BDD como Cucumber, SpecFlow, né, e tantos outros. Então, só para a gente ficar todo mundo junto, né, que é nessa intenção. Então, às vezes a gente está aqui falando BDD Gherkin, né,
É a mesma coisa que a gente chegar para um cliente, um usuário, e falar assim, é erro, defeito, não é falha, né? Então, não vamos nos ater a esse ponto, mas vamos tentar juntos entender a concepção da ideia de ter a documentação, que também é uma coisa polêmica, né? O Ricardo vai comentar isso ao longo da coisa, porque aqui ele está mostrando uma documentação que tem uma certa formalidade e, de repente, você está num contexto ágil, aí no contexto ágil pode não ter nenhuma documentação, pode ter uma documentação mais leve, simplificada, esse também é um ponto interessante a ser discutido, tá? Então, obrigado aí, tanto ao Caio quanto ao Levi por trazerem esse comentário, né? É importante a gente fazer essa distinção, né? Do Gherkin, que é a forma de escrever, do BDD, que é depois o framework, tá? Perfeito, muito obrigado, viu? Só para. Porque começou a discussão, achei interessante a gente fazer Eu Bom, como eu não estou acompanhando a tela, mas assim, não, realmente é bem isso, professor. Foi um padrão que eu fui adequando, né? E aí vai ser relativo ao processo da empresa onde cada um trabalha, se vai caber, vai ter tempo para realizar esse documento ou não. Né? Um exemplo a minha sugestão, assim, que eu trago a intenção lá no comecinho aqui que eu falei da apresentação, às vezes, poxa, muitos colegas estão assistindo aqui, estão iniciando, ou estão com a intenção de fazer um treinamento, um curso na área. Quando se deparar com uma vaga que pediu, olha, escrever casos de teste, tudo, ter um exemplo, ter uma forma assim de saber o que. Olha, ler, aprender no curso, tudo bem, mas não praticar, não ter um exemplo, como se reportar, entregar um documento, né, ali para a empresa, ela vai fazer uma pré-seleção ali e daqui a pouco ela vai conversar. Em determinado momento, ela tende a te mandar um teste para você realizar, seja ele automatizado ou dessa forma ou através dos casos. E é bom que, se for de uma forma mais manual, para entregar um documento, ter um exemplo, né, assim, então contribuir nesse sentido, não apontar assim como, olha, não, o padrão é esse, seria assim, mas sim o Gherkin mesmo, uma forma de comunicação, a linguagem, mas para estabelecer uma comunicação. Aí eu vou chegar, assim, aqui eu estou passando, eu já vou para uma execução, e aí a gente vai ver também uma forma de comunicação com o Gherkin e passo a passo dentro do Gira, que aí eu vou falar da comunicação entre nós, o time de dev, como reportar um bug. Tem também, por exemplo, vai de cada um, eu tenho aqui um mapa mental, que foi quando, né, eu falo aqui, ler a história do usuário, outras coisas que eu também vou passar aqui por aqui. Eu falo, alguns usam lá Task Bug e tal. Eu adotei um sistema de comunicação, assim, tipo, com os colegas, e aí a empresa aceitou, tudo na parte gerencial, o pessoal topou, que apresentou uma falha mesmo, travou ali, uma falha, qualquer coisa, um retorno de falha, realmente abre um bug. Mas quando eu tenho que corrigir um erro de português, alguma coisa, um alinhamento, eu vou lá para adequação, correção, tornar a comunicação ali, o bate-bola mais leve. Eu tenho colhido, assim, eu falo, dividindo com vocês, isso tem retornado de forma positiva, amistosamente com o time. Então, né, a ideia mesmo de trazer para cá, né, que quem sabe de alguém esteja passando por essa situação, vai trazer, leva junto, começa a ver o que pode usar de tudo que está sendo apresentado aqui. Continuando, então, aqui na linguagem Gherkin, eu vi aqui, então eu coloquei aqui que quando eu cliquei em administração, então fui redirecionado. Aí, olha só, nem sempre, às vezes, no contexto que a gente tem, o usuário 1, o testador 1, que modela o teste, se a gente tiver uma empresa que tem processo de modelagem mesmo, que tem ou que a gente tem uma revisão estática do requisito e se cria casos de teste em cima dele, dependendo do que for feito. Mas, às vezes, o Ricardo aqui vai modelar o teste e o Gilmo, que está aqui, lembrei dele, a Fabiana também do curso, o Israel, aí, então, o pessoal que eu conheço está aqui. Às vezes, vocês vão testar. Eu vou modelar o teste, vocês vão testar. Foi um dos, né, um dos motivadores para que fosse criado algo assim. Por quê? Porque é legal que eu entenda, quando o Gherkin, ele tem a ideia de padronizar, né,
assim, a forma de como escrita, quando a gente começou a padronizar, isso permitiu, né, que o testador A pudesse escrever os casos de teste que seriam usados, baseado ali no documento, e o testador B ou C, que às vezes o testador A estaria alocado em outro projeto, o testador B ou C pegaria o caso e poderia, dali, ele vai conseguir ler e executar o teste. E isso também a gente vê quando eles falam assim nas vagas que estão lá no descritivo da vaga, escrever, documentar casos de teste, etc. Se você tiver que fazer isso, escrever e criar alguma coisa para o seu colega, ele precisa entender e vice-versa. Você precisa pegar o documento que ele modelou, que ele entendeu para aquele teste e poder executar, se for dessa forma aqui. Continuando. Aqui eu deixei um exemplo. Vamos lá. Agora, de execução. Ele é o mesmo documento que a gente tinha. Eu criei um documento, eu duplico ele, seja através do copiar, ou se estiver usando uma outra ferramenta, copia e cola. Ali eu dupliquei e aí eu venho para a execução. Então seria esse contexto mesmo de o testador A criou, o testador B peguei para efetuar o teste. Aqui eu fiz um apontamento para modelagem. Se eu quiser entrar na modelagem para ler só, eu clicar aqui, eu já abro a modelagem, tá aqui. Vim para cá, né? Tá, tem a bidirecionalidade, posso validar. A forma que para vocês entenderem, tá aqui. Então seria, eu comecei a ler, que dado que como administrador eu desejo realizar o login, né, visualmente falando, eu tenho a página aqui, eu usei a plataforma do Moodle para efetuar esses testes, criar esse exemplo. Quando eu acessei a página e digitei o usuário, que ele fala, admin, e não digitei a senha, e não marquei a opção, e cliquei em acessar, nome de usuário sem aquele, na verdade ele tinha, já estava que eu tinha coletado aqui, mas está aqui, ele me retornou a mensagem, ele me deu o resultado esperado. E eu coloquei aqui a evidência. E até na última, quando eu fiz uma apresentação, uma colega perguntou, nossa, mas realmente é um pouquinho mais trabalhoso, e aí você printa, né? A gente printa aqui, coleta a tela e coloca. Fala, mas, poxa, e se eu não fizer isso? Ok, ou qual a vantagem? Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, e eu respondi o seguinte, se amanhã em produção alguém conseguir acessar só como admin, sem colocar senha, e é um teste básico de login, e vão pegar lá ou na plataforma, na história, tudo, o nome do responsável pela tarefa, e forem vocês... colega, você testou o acesso sem senha? Aí você fala, testei. E como que você comprova? Você pode comprovar de diversas formas. Você pode criar um vídeo fazendo aqui todas as etapas, por exemplo. Clica um vídeo, talvez seria mais rápido do que aqui, provavelmente seria, né? Mas a forma de você ter evidência, não que a evidência talvez para a senha aqui não vai mostrar você digitando a senha, talvez o vídeo seria melhor, mas essa parte de trazer evidências aqui, eu clico aqui para ele ficar menor, não ficar um documento tão... ele fica... a leitura dele fica melhor, né? Se você precisar, dentro do Confluence, você dá um clique, ele abre a imagem em tamanho real. A evidência comprova que você efetuou aquele teste. Então, se uma subida depois, né, invalidou o seu teste, de alguma forma fez aquilo começar a apresentar uma falha para o cliente, não, na etapa que estava, né, em teste de sistema, foi feita, foi comprovada, por isso foi liberada para subida para produção. Então, essa é uma dos objetivos de se ter evidência aqui. Seguindo,
Então, eu faria aqui, em todos os casos, eu coloco, né, no dia a dia, uma evidência aqui. E isso nós guardamos tudo para. E já teve caso, aconteceu várias vezes comigo, de ser questionado, uma falha apresentou em produção, e a primeira coisa que eu faço é vir no documento. Olhar só um minuto, eu sei onde está, tudo, eu venho lá, olho, e eu vejo, faço na lista aqui nos meus casos de teste, eu olho em que etapa que eu digitei, que eu testei aquela situação. Por exemplo, aqui que eu tinha na criação aqui, o requisito está dizendo que era para aceitar só número no campo. E eu preenchi ele aqui, eu efetuei um teste preenchendo letras e números para que ele permita e eu possa confirmar se tem ali um defeito ou não. Aqui, levando em conta aqui no requisito, e aqui nós colocamos aqui na validação de layout, que os campos obrigatórios estão sinalizados, eu fiz em forma aqui de pergunta com asterisco vermelho. Olhando para cá, eu não encontrei, que são aqui os obrigatórios. Então, eu trouxe isso, eu falo assim, como colocar aqui isso eu falo assim, como reportar, aí é uma outra forma. Uma coisa é meu documento, que eu preciso entregar, o setor vai para o relatório final, processo interno da empresa, conforme cada uma for adotar os seus processos, porque assim, só de documentos de teste a gente tem aí muito mais de 10, eu acredito, não vou lembrar o nome de todos, mas a empresa vai puxar aqueles e usar aqueles que para ela, no dia a dia, vai trazer soluções e que cabe ali no tempo que todos têm disponível, né, para poder documentar, fazer. Só que uma etapa, como eu estava dizendo, é eu vir aqui e colocar as evidências. Um documento, eu estou executando o teste aqui, coletei. A outra etapa é quando eu encontro, né, um incidente, um bug, e eu preciso reportar isso para o meu colega, para o dev. E aqui eu vou trazer um outro exemplo. Né? Deixa eu só achar o meu giro aqui. Achei. Eu abri aqui uma história só de incidentes. Normalmente, assim, é porque estou trabalhando com um Gira só para gratuito mesmo, para apresentação. Se não, poderia abrir dentro da história. E aqui eu vou lá e crio uma tarefa aqui dentro do incidente. Eu vou abrir aqui em outra aba para ficar a tela cheia. E eu trouxe duas formas aqui os dois exemplos estão contidos aqui de falar com. Eu marco, né? Normalmente aqui uma opção marcar ou não a pessoa com o arroba. A gente vem aqui, se digitar aqui o arroba, o nome da pessoa, ele vai puxar aqui. Continuando. Aqui eu posso atribuir também ele como responsável, mas aqui usando o Gherkin. Então, eu digo aqui que dado que acessei a página de login e visualizei os campos obrigatórios, então eu não visualizei os campos sinalizados com asterisco. Uma dica também assim, né? Quando eu tenho que no documento apontar algo que atendeu o esperado, o resultado esperado, eu faço sinalizações com azul, com verde, porque às vezes a página tem muito azul, se eu usar o azul não vai ter destaque, uso verde. Se a página é totalmente escura, uso branco. E quando eu preciso reportar um defeito, algo a ser corrigido, eu uso vermelho para sinalizar. Tudo isso vai automaticamente virando um padrão de comunicação. E o pessoal já entende. Né? Como a nossa equipe de teste tem um padrão já de criar, eles entendem, eles já vêm, já sabem. Isso vai no começo, vão olhando, lê ali em Gherkin, depois eles... Foi uma coisa assim que hoje flui, eles batem o olho e flui. E aqui eu coloquei evidência. Poderia terminar aqui. Coloco também, quando eu preciso validar alguma coisa, por exemplo, é algo que eu esperei que estava na documentação, no requisito.
não veio. Então, eu coloco o trecho do requisito, que está com a página, deixa eu aumentar aqui, a página deverá utilizar as cores branco, azul e cinza e todos os campos obrigatórios precisam ser sinalizados com um asterisco vermelho. Quando eu faço isso, não tem margem para... Porque às vezes eles mesmo, assim, o colega ele está desenvolvendo, ele está... e ele não... Ele passa batido, acontece isso, né, recentemente. Nossa, eu não li esse trecho do documento. Tá? Para ele não entender que você está pedindo uma melhoria, por exemplo, aqui, então eu já coloco o trecho. Né? Eu tenho alguns segundos a mais de trabalho e reporto isso aqui corrobora com o que eu disse acima. Pronto. Bateu, precisa fazer. Daqui a pouco vem, né, o front-end lá, quem pegar vai fazer, vai colocar. Uma outra forma, fazendo um passo a passo, poderia ser bem mais sucinto aqui, objetivo. Ó, os campos obrigatórios abaixo devem estar sinalizados com o asterisco vermelho, o caractere asterisco, no caso. E coloquei aqui a mesma imagem, uma dica. E poderia também colocar o trecho do requisito. Então, assim, eu chamo assim de uma comunicação, uma forma de afinar, de a gente poder evitar, né, passar assim por... trabalhando no time ágil, no dia a dia, daily, quem tem ali a cerimônia da daily, do Scrum, sejamos sucintos, é a dica que eu deixo. Não evitar ser prolixo, repetir a mesma coisa, textos que a pessoa demora a concluir algo, e tudo isso é prática também. Poxa, é dia a dia. Vamos fazendo, a gente vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Quando vê, você está fazendo automático. Estágios, né? São fases da aprendizagem. Né? Descobri que eu não sei que eu não sei, agora eu preciso ir buscar o conhecimento para isso, a prática para isso, e assim vai. Então, a dica, o dev, vamos entender que assim, poxa, ele precisa desenvolver, ele precisa fazer, ele trabalha concentrado. Se ele vê um documento com ambíguo, alguma coisa que está ali, tem duplo sentido, ele não está entendendo onde você quis testar, ou chegar com o teste. A imagem diz uma coisa, o texto diz outra. Tudo isso só vai, né, tornar uma dele mais demorada, ele vai precisar te acionar, sendo que a gente pode praticar para entregar uma informação já direta, objetiva, né? Formação reta, né? Dizendo assim. Então, é a dica que eu deixo de comunicação, ali quem tem a cerimônia da daily, mesmo ali que precisar falar ou explicar, às vezes a gente vai se deparar com situações que são vários passos aqui para você demonstrar um bug. E aí vai gerar a pergunta, poxa, mas aí eu vou fazer isso aqui. Não, pô, aí usa o recurso. Pode usar aqui o Screen IO Record, aqui, plugin aqui do Chrome. Grava um vídeo de 1 minuto e pouco, pode ser com ou sem câmera, com ou sem áudio lá. Grava, demonstrando, ó, normalmente eu coloco assim, tá? Pra um outro, só para ter aqui, ó. Menciono o colega arroba, por favor, assista o vídeo abaixo para entender o bug relatado. Vem aqui anexo o vídeo. Né? Então, o que você demoraria, você mesmo, da mesma forma que a gente quer otimizar a vida do desenvolvimento, a gente também precisa pensar na nossa, né? Então, a gente escrever, sendo que eu posso resumir aquilo, tá? Aí é você trazer para aquele contexto qual que é a melhor ferramenta ali. Sendo que eu posso otimizar, usar uma ferramenta, um vídeo em 1 minuto e pouco eu demonstro tudo que eu ia demorar 7, 8 minutos descrevendo, estruturando, printando, recortando o tema. Prosseguindo. Então, assim, aqui é uma apresentação breve. Foi uma forma aqui de trazer, de contribuir, assim, eu falo para quem está entrando na área, para quem vê, para quem já está
e achou interessante, quer trazer. Então, tem aqui esse exemplo. Tem um exemplo do documentinho que eu criei, né? Tem aqui, igual eu falei, que eu uso, por exemplo, que a gente trouxe, são um bug, normalmente a task vermelha, aqui, falando em gira, aqui, ó, vermelhinho do bug, né? Hoje eu adotei ele para falha mesmo, igual eu estava dizendo há pouco. Se eu preciso, eu vou abrir mais um aqui. A gente fala, ele pode estar dentro de incidente. Aqui ele está com azul porque é o módulo grátis aqui do Gira. Eu não encontrei ainda onde criar subtask já como bug, mas eu acredito que seja uma limitação pelo módulo free. Então eu posso colocar aqui correção. Corrigir o texto, o título da página. Só que, gente, nós estamos assim, pode ser que até quem esteja assistindo fala, pô, não concordo, para mim é bug e tal. Tudo bem, né? Então, assim, só para uma forma, né, da gente poder classificar. Existem as formas de classificar através de número, outras que foram, até hoje, já tivemos assunto sobre isso. E existe também, ó, aqui, corrigir o título. Quando a gente se coloca, né, e aí falando dos sílabos, mais uma vez, da CTFL, a gente tem ali a psicologia do testador, no final do capítulo 1. E quando a gente coloca ali, a gente fala que existe o viés né, de negação do próprio dev. E acredite, assim, às vezes, se a gente poder ser um pouquinho mais maleável nesse ponto, ó, a gente está apontando para corrigir, não está apontando como uma task vermelha, né? Já o vermelho tem aquela, né, já age no nosso subconsciente como um impacto, alguma coisa assim mais chamativa, né? Sim, também um outro, assim, antes, só para não esquecer, um outro ponto interessante, se a gente está numa cerimônia de daily, eu sempre sugiro assim, ó, evitem a palavra certo, errado. Certo até tudo bem, mas quando você fala tá errado, tá, da forma que você desenvolveu tá errado, errado tem um peso emocional. Lá dentro, às vezes, ele pode causar uma reação hostil por parte do dev, dependendo do comportamento, porque a princípio ele vai receber como uma negação. Ele entende que está correto, ele precisa visualizar aquilo, ele precisa ver mesmo. Senão a gente só apontaria. Às vezes ele precisa ver que, ó, realmente não está, precisa ser feito. Então, trocar às vezes por não está funcionando. Já muda o impacto da coisa, né? Ô, colega, é que não está funcionando a página de login, né? Do que, ó, a página que você desenvolveu está errada. Nossa, já está... não é uma forma, porque às vezes ele vai receber na primeira e um determinado dia pode gerar um conflito ali, um confronto entre ambos, né, por conta disso. Então, são dicas, né? Quem tiver aí num time, quiser usar, testar, vai ver que às vezes vai coletar, assim, o pessoal vai ficar aos poucos com esse tipo de comunicação, o pessoal começa a ficar mais aberto, assim, você vê que quando você precisa falar, chamar, eles vão, tipo, já se coloca de uma forma mais tranquila para receber a informação, sabe que precisa ter algo a corrigir, mas que não vai ser uma crítica, num tom de crítica da parte do trabalho deles, né? Então, corrigir o título da página, né? Olha, adequação, aqui um outro exemplo, ó. Adequar, né, o alinhamento aqui dos campos da página de login. E aqui, se eu olhar para cá, eu tenho aqui, ó, não é nem é o botão acessar como visitante, aqui que eu queria que eu tinha, né? Aí eu posso aqui, ó, só para ele vir aqui, fazer uma adequação, ficar alinhado, né? Não preciso, né? Nesse caso, por exemplo, não preciso lá um dado que acessei, não. Vir aqui, ó, por favor, alinhe
o botão ao... Posso escrever botão de novo, posso colocar aqui ao acessar. Para destacar, posso vir aqui, colocar um Ctrl+B aqui, um negrito, né? Ctrl+B, que aqui eu destaco os dois, né? Ou o itálico. Então, eu venho aqui, dou um exemplo. E venho, coloco aqui, pronto. De uma forma que ele entenda. Pedir por favor, tal. Documentei, né, a parte, quando fui escrever, né, que eu fui reportar uma tarefa, coloquei o mínimo de informação necessária. Então, são pontos que eu trouxe aqui hoje, mas com o intuito mesmo de contribuir, quem sabe serve para alguns. Dei um spoiler para os meus alunos, que agora eles já sabem o que eles vão ver nas próximas aulas, né? E da minha parte, professor, alguma pergunta aí do pessoal? Temos sim. Vamos lá, peraí que eu vou voltar aqui para... Eu vou descompartilhar por um momento. Perfeito. Muito boa a sua explanação, ficou, acho que, bem claro, o pessoal gostou, né? Achou algo bem, bem simples, bem objetivo, bem direto, né? O pessoal gostou tanto que até gravou a tela. Não, a Luciana é a aluna. Ela da turma 136, né? Já está ali, né? Não vamos deixar nada escapar. O pessoal gostou. É claro, viu, gente, que o Ricardo está contando... O que ele está colocando para a gente é, inclusive, a experiência dele no trabalho dele. Ele trabalha para uma empresa que produz software para a área educacional, né? Então, lá eles têm um produto que é baseado no Moodle, e eles têm uma série de características próprias. Isso é muito legal, que é essa troca de experiência. Isso faz falta na nossa profissão, né? A gente fala muito, tem que ser assim, tem que ser assado. Legal, mas me mostre, né? Me mostre como você está trabalhando lá, o que você está fazendo, porque tem muita diferença aí no dia a dia entre o que as pessoas falam, e elas sabem que é o certo, né? O que é esperado, né? E o que elas realmente praticam. Então, é claro que num ambiente ágil pode ser um ambiente com outras características pode ser bem diferente, né? E aí cai muito bem nessa parte aí de mapas mentais, por exemplo, que a gente mostrou, que acho que não tem nada mais ágil que um mapa mental. Então, aí cairia, né, só Julião Medeiros, muito bom, dicas essenciais para a abordagem do reporte de buzz, comunicação entre os times. Parabéns. Lá do Canadá, nossa aluna Crislan. E aí a gente tem duas perguntas, né? Quero essa aula novamente, é muito bom, né? E o Ricardo trabalha com a gente também lá no treinamento, dando os módulos de análise, né? De testes, né? Aí ele consegue trabalhar isso aí em 24 horas. São 8 noites, né? Passando por várias etapas aí da análise, né? Das técnicas de teste. E vamos começar aqui com uma pergunta que eu tinha guardado ela para agora, Ricardo. Temos duas, tá? E vamos lá, que é... Cadê? Samanta, né? Samanta fez a pergunta, também é nossa aluna lá, aluna, se não me engano, do On Demand, né? Acho que ela também mora fora do país. Isso é o que é o legal hoje do online, né? Do On Demand, né? Que você pode atender alunos aí em outros países, né? Por vários motivos, né? E o mercado lá fora está mais quente que o daqui. Se o Hugo já falou para a gente que está uma maravilha, 408 mil vagas, né? E o pessoal não consegue preencher, te diria que lá fora, acho que para cada uma vaga que tem no Brasil, deve ter umas 80 lá nos Estados Unidos. É claro que o processo de imigração é muito mais complicado, mas imagina aí no mundo inteiro o que tem de oportunidades, né? E não está se achando. E o profissional brasileiro, quando ele se qualifica, pelos conteúdos que são discutidos aqui, ele tem bastante chance. Mas assim, a pergunta da Samantha é: olá, Ricardo, boa tarde. Depois que um bug é corrigido, você retesta todos os demais ou somente o que foi corrigido e mantém o mesmo documento? Então, ela quer saber como que você faria o reteste, né? Basicamente, essa questão do reteste, né?
e a Ótima atualização do pergunta. documento. Esse ponto que, conforme nós vamos testando, Samantha, você vai desenvolvendo uma coisa que eu chamo de olho de testador, e você vai sentindo ali se há necessidade de um teste de regressão, de testar tudo, e para isso a gente precisa saber o impacto daquela correção, ou se a gente só um reteste ali, só testo aquele trecho e fecho essa tarefa. Quando, por exemplo, eu estou falando, eu vou trazer um exemplo real. Eu estou testando atualmente o sistema que ele faz uma emissão de e-mails. Conforme chega um período que você programa, ele emite um e-mail para os usuários. E ali eu comecei a pegar, só que ele tem, para cada e-mail, ele tem 6 situações. Então, são 6 testes, 2 e-mails, né? 12 testes que eu preciso para cobrir tudo isso. Na terceira situação, por exemplo, eu peguei uma falha no e-mail. Eu vou abrir e vou corrigir. Nesse ponto, e eu já deixo preparado, mais ou menos automatizado, nesse ponto eu retesto tudo, Samantha. Por quê? Porque quando ele corrige, eu quero ver se essa correção valeu para a etapa 1, 2, 3, 4, 5, ou se ela não veio à etapa 1 que tinha sido validada, ela não passou a mostrar algum tipo de falha devido a essa correção. Porque eu estou falando de e-mails, ele tem uma regra para criar. Então, agora, num caso, por exemplo, do campo asterisco que eu trouxe ali, que precisa colocar, eu eu faria só o reteste daquela parte mesmo, ali, o teste de confirmação. Né? Então é o contexto que vai ser, que você vai sentir, qual é a gravidade, o impacto daquilo. Perfeito. Contexto é uma palavra muito importante em teste, né? É enxergar os Entender, riscos, né? O que sim, aplica, né? meditar. Contexto é até um dos fundamentos também lá, né? Se não me engano, o 6º fundamento, né? O teste depende de um contexto, né? Muito legal. Samantha agradecendo, e temos aqui o André Freire, que perguntou: como documentar bem um bug? Você aconselharia usar vídeo? Foi o André. André, sim, então até falei há pouco que o vídeo ele é um recurso muito bom, uso muito, porque igual eu estava falando, se eu tenho uma tela para mostrar, eu descrevo um texto, coloco uma tela e abro e coloco a tarefa. Agora, eu tenho passos para demonstrar que eu cheguei naquela falha. E aí, além disso, eu vou precisar fazer para não reportar um bug inexistente, né? O falso positivo que a gente chama, eu vou precisar realmente ver se aquilo está falhando. Então, ali eu já faço através de uma ferramenta, de um plugin de vídeo do Chrome, que é o Screen.io. Eu deixo aqui escrito, mostro para vocês. Pois ali ele já vai vídeo por vídeo. Ali na etapa do vídeo, ele mostra todos os passos que eu fiz. Eu posso ir narrando ele, não precisa da câmera, nada. Você pode ir narrando ou não. E a pessoa vai ver, a hora que ela assistir, ela vai perder 1 minuto e meio, só que ela vê o que aconteceu por conta do vídeo. Uma outra etapa também que eu uso bastante o vídeo não é só em bug, André. Quando eu vou testar um filtro, que tem lá 4 campos de filtro, alguma coisa. E aí eu mostrei para vocês no começo da aula exemplo desse documento de teste. Se eu for criar um caso de teste para cada etapa do filtro, eu realmente vou estar demorando muito. Eu faço, quando eu chego no vídeo, no filtro, na etapa, e o filtro é um exemplo aqui, eu ligo o vídeo, faço todas as situações, pego aquele vídeo e coloco no documento. Não estou ouvindo, professor, está sem o áudio. Opa, desculpe, eu sou campeão nisso. É uma maneira rápida e direta de você ter ao mesmo tempo o passo a passo e a evidência, porque aí você não tem aquela dúvida, né? Algumas maneiras que não são o vídeo de mostrar um defeito, ele gera sempre na pessoa a dúvida. Mas o que a pessoa, que o testador, o que o QA fez, onde ele foi, né? E quando você tem um vídeo, você quebra muitas dessas dúvidas, né? É mais esclarecedor, realmente. A gente pode até depois, né, fica aberto aí, preparar até nesse sentido de mostrar uma hora que tiver um evento, alguma coisa marcada, uma aula onde a gente pode fazer esse teste manual mesmo na prática, dar uma
uma ideia de como funcionaria esse vídeo, preparar alguns bugs, mostrar, tal, uma forma de contribuir. E se tiver mais alguma pergunta à vontade, eu quero só falar uma coisa, um ponto importante. Quando a gente, por exemplo, aqui o pessoal está aqui, trouxe, ou da forma de que eu falei de me comunicar, ou de bug, ou de documentar, seja qual for, fala, pô, legal, vou adotar isso, vou levar um diferencial para a empresa. Pessoal, é assim, falar, igual o professor disse há pouco, falar é fácil, assim, olha, não, o correto é fazer dessa forma. Certo? Agora, quando você fala e vende aquela ideia de melhoria, você passa a ser ouvido, provavelmente vão abrir um espaço para experimentar essa melhoria para ver como é que vai ser. E se, poxa, legal, isso trouxer vier, né? Trouxer benefício para a equipe, isso é muito bom para a gente no crescimento, no olhar dos líderes. Levar, falar, poxa, tem uma forma legal de comunicar assim, ou chama lá o time de vocês têm seus testadores, amigos, chega aqui, ó, pô, vamos reportar a tarefa dessa forma, ou vamos fazer, né, o trecho aqui, ó, o trecho aqui na hora de escrever, reportar coletar as evidências, um ponto. Mas quando você mostra, o pessoal visualmente vê, é muito melhor para vender a ideia. Então fica essa também como última dica da história da minha apresentação. Ou seja, faz um exemplo, né? Monta alguma coisa que as pessoas consigam ver, porque é muito difícil só no conceito, né? A gente falar e a pessoa visualizar. Então é importante você fazer um exemplo, né? Já vá, né, com a de ideia, mostrar, né? Eu costumo, quando eu vou ter, eu peço lá uma reunião, alguma coisa que eu quero levar uma mudança, eu já vou com tudo pronto. Ó, tá aqui, dessa forma, isso aqui, vou compartilhar minha tela. É diferente, gente. A gente precisa ter também a motivação de mostrar um diferencial. Seja para quem já está na área, seja para quem vai mudar de empresa ou quem está querendo entrar na área. A gente precisa mudar e buscar o conhecimento, mas sempre buscar também assim, conforme a gente tem conhecimento, a gente vai estudando, nossa mente vai abrindo, nós vamos mergulhando naquele conteúdo e a gente vai conseguir trazer coisas diferentes. Perfeito. É uma questão de atitude, ter uma atitude proativa, ter uma boa comunicação. Se vocês repararem, o que a gente falou até agora no evento, se você for pegar uma palavra, né, que vem vindo em todas as palestras do evento, é comunicação. Ou seja, um bom profissional de testes de qualidade ele tem que saber comunicar. Muitos dos defeitos vêm da má comunicação. Muito mesmo do atrito, de todas as complicações que a gente tem em projeto, vem de má comunicação. A pessoa não queria dizer aquilo, você também não, mas aí ficou, às vezes, que nem o Ricardo falou, do uso do vermelho, né? Você sinalizou de uma maneira que mexe com o psicológico do outro. Então, a gente tem que saber que não são máquinas, são pessoas, né? E elas reagem a esses estímulos que a gente fez, de tom de voz, às vezes fazer uma brincadeira, a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para ser neutro, né? Manter uma certa neutralidade, o profissionalismo. Então, isso é muito importante a gente ter. A gente tem que saber a hora de brincar, também no ambiente leve, né? Como até a Débora falou para a gente aqui mais cedo, né? Criar um ambiente aí que todo mundo se conhece, que todo mundo respeita os seus limites, né? Mas a gente também tem que saber ser preciso, né? Ser, muitas vezes, firme naquilo que a gente considera que é um defeito. E acho que isso ficou muito bem ilustrado aí pelo Ricardo, né? E a gente está conversando aí para, no futuro, a gente ter também fazer mais eventos sobre esse assunto, né? De análise de teste, falando sobre estilos de documentação, estilos de registro, de evidências. Então, acho que a gente vai ter aí, mais para frente, um calendário para vocês que gostaram da apresentação do Ricardo poderem acompanhar outros conteúdos também. Ok? Ok. Muito bom, muito bom. Parabéns, Ricardo, pela apresentação. Foi muito esclarecedora, né? E nós vamos agora, senão eu esqueço de fazer o sorteio de novo. A Tatiane já está aqui aguardando para entrar com a gente. O André colocou bem, né? Não sabe brincar, não desce para o play, né? Então, E o brincar é assim, a gente podia dizer, em vez de colocar brincar, não sabe fazer amigos, não desce para o play, né? Porque, na verdade, tem muito isso da gente construir, né?
uma relação aí de confiança, né, entre os membros do time para que a gente possa errar. Porque o ponto-chave é esse. A gente trabalha com qualidade, a gente tem que perceber que todo mundo erra, né? Inclusive nós. Então, a gente precisa estar um pouco mais flexível em relação a isso. Isso é muito importante, tá? Estarmos flexíveis, né? Que todo mundo possa errar, que todo mundo possa falar logo que errou, que isso é ágil, hein? Errar rápido, descobrir que errou, contar com a ajuda do time para corrigir, bola para frente. Esse é o caminho mesmo que a gente tem que seguir. Muito bom, o pessoal gostou. E aí, Ricardo, vou te perguntar. Aliás, vou pedir para você fazer uma pergunta para o nosso sorteio. O que você gostaria de perguntar sobre alguma coisa que você comentou durante a apresentação? E a primeira pessoa que responder rápido, não serve documentação, porque a Luciana já soltou um spoiler, tá? Eu não sei o que ele vai perguntar, mas é documentação. Então não vale documentação, mas outra pergunta, né? Um ponto que eu falei na aula, e que aí vamos perguntar. Qual palavra a gente pode substituir pelo está errado o seu desenvolvimento? Qual palavra nós podemos usar no lugar que ela vai soar mais leve para o nosso colega? Vamos lá, pessoal. Que palavra que a gente pode usar no lugar de errado? Falha, não era bem isso. Ele está querendo uma palavra para suavizar, não um sinônimo. Vamos lá. Não está funcionando. A Catiele acertou. Isso, para ser alguma coisa no sentido de suavizar a comunicação, né? Beleza. Legal. Catiele. Então, Catiele, deixa eu anotar aqui. Catiele, conta para mim, você está registrada? Espero que sim. Deixa eu anotar aqui, Catiele Pereira. Legal. Vou colocar aqui de novo, né? Mas os demais não estão errados. Alguns colocaram sinônimos, né? Como engano, falha, né? Do José Luiz aqui, podemos melhorar. Podemos melhorar. Né? Isso tudo faz sentido, sim. Que nem a Patrícia colocou, são ótimas sugestões que eu trouxe, mas é isso mesmo, a gente procurar. Né? E quero agradecer a participação, professor. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado a todos aí quem está me dando parabéns, agradeço. E tiveram presente, assim, foi de coração aqui trazer para vocês mesmo a contribuição. Quero desejar aqui para a Tatiane uma ótima apresentação também na sequência. Tá? E agora vou para espectador. Obrigado, gente. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.